Aqui, ó, quando ele entrou no metrô, ele deu de cara com ela. Rodrigo entra, olha, vê Débora, conta uma história triste no ouvido dela, mas a história triste que ele contou no ouvido da menina, ela já ficou toda derretida. E aí Rodrigo continuou contando e contava, até que de repente ele deu uma guinada. Ele começou a falar, mas eu sou assim, sabe? Eu tive muito problema na infância, ele diz, mas uma coisa é certa. Agora que eu encontrei você, eu vou ser um novo homem, eu vou esquecer todo o meu passado. Eu sou muito traumatizado, tudo conversa fiada. E ela acreditou. Resumo, não passou muito tempo, ela já se mudou, né? Começaram a namorar e ela foi morar num apartamento com a família de Rodrigo. Foi rápido e ligeiro. Só que ele uma hora qualquer lá olhou, viu o celular dela, pegou correndo e tinha uma mensagem de um ex-namorado. Ele olhou a mensagem do ex-namorado, olhou, chamou, bom. Começou um bate-boca daqueles. Pensa num bate-boca comprido, onde palavrão é vírgula. Ele dizia, você tá me traindo sua aí. Num desse babá, ele jogou ela lá de cima, lá do 10º andar. Põe no Cidade. O cara vai... Quando Débora se debruça na janela, o olhar está distante. Ela apenas sonha. Sonha com uma vida melhor. Longe do cara que está deitado na cama. Ele é Rodrigo, um traficante. Débora acaba de levar uma surra. Mas o pior está por vir. E a janela que fica no 10º andar, a 30 metros do chão, vai ser o cenário da tragédia. Débora conhece Rodrigo em uma estação de metrô. Rodrigo passa, eles trocam olhares e se apaixonam. Por trás do homem carinhoso e galanteador está o traficante. Débora não sabe esta parte da história e decide morar com Rodrigo. Logo, ele mostra quem é. Severo, controlador, ciumento, a ponto de não deixar Débora conversar nem com a família. Eu preciso falar com a minha mãe. Dá o celular, cuidado. Enquanto Débora dorme, Rodrigo mexe no celular e encontra mensagens da garota com o ex-namorado. Acorda! Que foi? Olha essa conversa aqui! Que foi? Olha essa conversa aqui! Débora é acordada com socos e chutes. Naquele apartamento, só se ouve gritaria. Até que um homem passa na rua e olha para o 10º andar do prédio. Ele vê a janela, a mesma em que Débora se debruça para sonhar. E vê também o momento em que o corpo da garota cai. O rapaz é médico, tenta socorrê-la, mas já é tarde. Rodrigo aparece. O médico percebe que ele tem marcas de unha no braço. Não. Você jogou ela da janela? Não fui eu. Alô? Não fui eu. Chama a polícia e Rodrigo é preso. Doutor, vou falar pra você, eu bati nela. Eu bati, mas não fui eu que joguei ela pela janela, doutor. Admite que bateu na namorada, mas nega que a tenha jogado pela janela. Rodrigo diz que ela se jogou. Da janela da tristeza para outra, que se transformou no marco de maior sofrimento. A janela da morte, 10 andares, mais de 30 metros de altura, distância que divide o que de fato teria acontecido lá dentro do apartamento de número 102 até aqui, local da queda, na calçada, onde caiu o corpo de Débora Medina. Para a família dela, são muitas, mas muitas dúvidas.
Rodrigo e Débora se conheceram no metrô da Praça da Sé. Ela trabalhava na plataforma, dando orientações para os passageiros. Um dia, Rodrigo passou por lá e eles se conheceram. Logo, se apaixonaram. Eles estavam juntos há cerca de 6 meses. No apartamento, moravam, além de Rodrigo, a mãe, o padrasto e um irmão. Ao acordar, começou mais uma briga do casal. O motivo seriam mensagens que Débora trocou com um ex-namorado. Rodrigo acreditou que era uma traição. Depois que Débora já estava no chão, Rodrigo desceu. Passou aqui pela portaria do prédio de número 61, que fica na região central de São Paulo. Era um pouco mais de 10 horas da manhã e havia muito movimento por aqui, como acontece diariamente. Mas uma pessoa foi extremamente importante para o inquérito policial. Um médico que prestou depoimento. Ele estacionou o carro porque ele contou que viu o momento da queda de Débora. Mais do que isso, ele disse ter ouvido os gritos. E assim que Rodrigo passou por ele, ele percebeu que havia marcas de unha nos braços de Rodrigo. E ali, ele já teria alertado a polícia. E segundo o depoimento do médico, quando a viu no ar, o médico viu ela no ar e ela gritava, ela pedia, pelo amor de Deus, socorro, tentando se agarrar no ar, como quem tenta se salvar, e ela não conseguiu. De imaginar ela tocando no solo, a dor que ela deve ter sentido, isso que me sai da cabeça. E Rodrigo foi preso, ficou 7 dias na cadeia. Ele já tinha passagem por tráfico de drogas, mas a justiça soltou Rodrigo. Chegou a arbitrar uma fiança de R$20 mil, mas ele nem precisou pagar. Ficou definido no processo que a cada 2 meses ele tem que comparecer ao fórum. O namorado confessou ter espancado Débora na manhã da queda, mas negou o assassinato. Disse que ela teria pulado e que eles estavam sozinhos no apartamento. O prédio tem câmeras de monitoramento, mas as imagens não são armazenadas. Não dá para saber quem entrou ou saiu do edifício. A família de Débora acredita que outros parentes de Rodrigo pudessem estar no apartamento. O irmão no quarto presenciou a briga que ele disse ter presenciado, mas desceu antes do corpo ter caído no chão. Mas eu tenho certeza que estavam todos lá. Que talvez tenha sido até uma surpresa para a mãe do rapaz, para a dona Andréia, dentro do apartamento, toda aquela confusão. Eu acredito que sim, mas a omissão dela em palavras, o silêncio dela é uma confissão velada, na minha opinião. A polícia sabe que o apartamento estava todo revirado. Segundo testemunhas, essa não foi a primeira briga do casal. O relacionamento sempre marcado uma espécie de cárcere privado. E ela dizia, mãe, te amo muito, feliz Dia das Mães. Só que quem ligou foi ele. Oi, Fernando, é o Rodrigo, peraí que eu vou passar pra Débora. Passou o telefone pra Débora, a Débora um pouco chorosa. Você acha que ali ela já estava sofrendo? Já tinha alguma situação estranha. Pouco tempo antes da Débora completar 18 anos, ela, a mãe, o marido da mãe e a irmã mais nova, eles tinham se mudado para o sul de Minas Gerais. Era uma tentativa da família de fugir da violência na capital paulista. Só que a Débora não conseguia se encaixar no mercado de trabalho e continuava procurando um emprego, que ela conseguiu em São Paulo. A mãe, que saiu de São Paulo por conta da violência, acabou tendo que se mudar novamente para a capital paulista e hoje, além dessa batalha que ela enfrenta para conseguir resolver o caso da filha dela, ela infelizmente coleciona dentro dessa mala muita saudade. Eu vou pedir inclusive para ela abrir aqui para mostrar pra gente. São as roupas, os objetos da Débora que estavam dentro do apartamento onde tudo aconteceu. E guardar tudo isso é uma tarefa bem complicada, né, Fernanda? No começo, Lenisa, eu pegava praticamente dia sim, dia não, lavava todas as roupas, colocava no varal, na expectativa de que uma hora ela fosse voltar. E a luta de Fernanda é bem maior do que vencer a saudade.
Para a polícia, na época dos fatos, tinha ficado a dúvida se tinha acontecido suicídio ou, de fato, um assassinato. O caso foi transferido aqui para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa de São Paulo e é investigado como homicídio. Segundo informações, os gritos eram de pavor e ela gritava: Rodrigo, para que você vai me matar, pelo amor de Deus, para. Ela gritava socorro e pedia que ele parasse de bater nela, que senão ele ia matá-la. Tentamos falar com o Rodrigo e descobrimos no prédio que ele se mudou com a família pouco tempo depois da queda. Dona Carmen, mais do que a avó, era realmente a segunda mãe para Débora. Ela foi a única pessoa da família a conhecer Rodrigo e desde o começo não gostou do homem, que só trouxe sofrimento. Ela sabia que não era legal ela continuar namorando com uma pessoa que leva bronca, que tem ciúme. O ciúme é perigoso. E ela achava que esse ciúme era amor por ela. Mas não é, é uma ameaça. E a pergunta que eu faço é a seguinte. Esse Rodrigo aí já tinha sido preso por tráfico de drogas. Agora, confessa que espancou a mulher. E vai responder em liberdade? Se apresentar a cada 2 meses? Ô Faraó, isso é justo? Absolutamente injusto, porque esse corpo que cai, a história por trás disso aí, ele mantinha a menina lá presa, trancada. Até no Dia das Mães a menina não pôde visitar a mãe, ele é que ligou para a mãe para ela, chorando, dar um cumprimento. E com tudo isso, a se apresentar em 2 meses, olha, eu na verdade nunca vi um negócio desse, viu, Marcelo? É lógico. De 2 em 2 meses, não existe. Não existe, também nunca tinha visto. Você tá com algum problema na barriga? Barriga? É. Não. Tá roncando a tua barriga. Não. Tá parecendo a guerra do Vietnã. Ah, você sim. É uma bomba, parece uma invasão, é toda hora. Você cismava com meus pés, Vou ter agora... que chamar o gato pra ver tua barriga. Antes era o meu pé, agora é a barriga? Não, o pé também, mas o pé já mudei, porque agora tua barriga tá mais forte. Tá uma roncação essa tua barriga. Tá, toma remédio pra gases. Que isso, Porque Marcelo? tu tá com a barriga roncando, rapaz. É igual criança a tua barriga. Não. Chamar o gato, hein? Aprenderam? Me dá, já aprenderam. Me dá. A imagem. O homem que você está vendo é apontado por ter matado o policial militar, que era o dublador do personagem Harry Potter. Exatamente. Ele foi preso aí, ó, durante um churrasco em casa. Lembra o PM Caio, que dublava o Harry Potter e depois decidiu entrar para a polícia militar e ele acabou baleado e morto num confronto com o traficante complexo do Alemão. Esse, segundo a polícia, é o assassino Põe-no-Cidade. Rafael do Nascimento Silva, de 23 anos, conhecido como Rafinha, é suspeito de ter assassinado o policial militar Caio César Inácio Cardoso de Melo. Rafael foi preso em uma casa conhecida como Casa da Piscina, que fica exatamente em um dos becos aqui dentro, na comunidade Fazendinha. Agora, por medida de segurança, a nossa equipe de reportagem não vai entrar. Mas, segundo os policiais que o prenderam, ele não teve escapatória. E no momento em que a prisão foi efetuada, acontecia um churrasco dentro da casa. Durante a prisão do Rafinha, os policiais identificaram Rodrigo Freitas dos Santos, de 27 anos. Na delegacia, Rodrigo apresentou um documento falso, tentando se passar por César, mas acabou sendo preso em flagrante por uso de documento falso. Ele também está indiciado pelo crime de tráfico de drogas. Embora Rafinha e Sapo tenham sido presos na mesma casa, participando do mesmo churrasco, de acordo com a polícia, apenas Rafael Nascimento é suspeito de ter participação no homicídio do policial militar Caio César. Os 2 presos foram levados para a 45DP. Rafinha foi reconhecido pelos policiais militares da UPP Fazendinha, que participaram do confronto quando o policial foi assassinado. Antes da carreira militar, o rapaz trabalhava como dublador. Eu tô cheio da tua estupidez, cheio! Não interessa, já disse. Roberta, me dá a guitarra. A voz do soldado ficou conhecida quando ele deu vida ao bruxo mais popular do cinema, Harry Potter. É mesmo, nossa.
E aí agora a polícia prendeu. Mas não se preocupa não, seus policiais que prenderam. A justiça já vai soltar. Fica tranquilo. Tá tudo bem, poeta? Eu tava tudo bem, né? Eu tava doente esse fim de semana, eu vim hoje aqui, nesse momento exato, eu tô com 39 de febre. Mas eu sou igual madeira de dar em doido. Eu envergo, mas não quebro. Ontem não dava, ontem tá com 40. Tava ruim demais. Aí domingo eu fui ao casamento da minha sobrinha, né? Que se chama Marcele Cavinati, minha adorável sobrinha. Casou com jeito feio, coitado. Mas não tem como mudar, fazer o quê? Resumo. Aí tava lá quem... Não se mete no assunto. Tô falando contigo, tá se metendo onde é chamado. Fica quieta aí. Resumo. Chegou lá, quem é o amigo do noivo? Quem? Você. Conhece ele há muito tempo? Há muito tempo, ô cabeça de passarinho comendo alpiste? Há muito tempo? É? Há muito tempo você conhece? É, vocês são igual na feiura. É, cada bicho. Pois bem, nós... Não, você é lindo? Tá bom, então você é lindo. Vou dizer duas coisas que você é. Lindo e cabeludo. Pronto. Aí o que acontece? Nosso polido foi hoje atrás, todos amigos, 4 amigos, foram contratados para trabalhar numa obra, numa escola aqui na Grande São Paulo, em Cotia. O que eles fizeram? Para ficar perto do trabalho, eles alugaram uma casa lá em Cotia. Naquele dia, eles receberam o pagamento. Tô certo até eu, poeta? Tô? Obrigado. Aí, resumo. Aí, os 4 alugaram. De repente, uma pessoa chega... 3 estão mortos e 1 desapareceu. A polícia acredita que o que desapareceu é que matou os 3. Mas isso não quer dizer nada. Por quê? Porque, de repente, o que desapareceu pode ter sido sequestrado. Certo, poeta? Então, eu também estou certo. Conta pra nós. Nas primeiras horas, tudo parece nebuloso. Além do impacto sofrido por testemunhas e parentes, há a cena dos assassinatos. Com a imagem preservada, a perícia remonta ao que aconteceu ali. E peças se encaixam. Quando foi por volta de umas 5h30, 6 horas da manhã que eu ouvi uns passos. Aqui, sentido indo, saindo pra rua. Mas aí eu falei, deve ser eles indo trabalhar. Mas eu vi, era passo de uma pessoa só. É o relato que coloca uma 4ª pessoa na cena em que 3 estão mortas. Jamil Rodrigues dos Santos, Rafael de Santana e José Pereira Queiroz. 3 pedreiros que saíram de São Paulo para trabalhar no interior. O 4º amigo, mais discreto, se mantinha à distância. É Fernando Alves da Silva. Tudo corria bem até aquela noite em que foram vistos pela última vez. Para a polícia, a noite do crime. Quando meu pai ouviu o grito, que ele viu, foi um grito só de desespero, assim, como se fosse um pesadelo, sabe? A pessoa teve um pesadelo, deu um grito, sei lá. Que horas? Uma coisa assim. Foi por volta de 3h40, 4 horas da manhã. Meu pai abriu a janela, viu que a luz estava acesa, não viu nenhum movimento, nada de estranho, voltou a dormir. Apesar do barulho que foi ouvido durante a madrugada, nem os vizinhos, nem os donos da casa notaram algo estranho. Continuaram a acreditar que tudo estava bem, principalmente por conta deste detalhe. Os vidros da pequena casa são esfumaçados, não permitem a visualização de quem está de fora para dentro. Só perceberam de fato que algo tinha acontecido às 11h30 da manhã, quando o supervisor veio em busca dos funcionários que não apareceram na obra. Quando a porta da cozinha foi aberta, tudo aqui estava organizado. Mas no momento em que eles atravessaram este batente e chegaram à sala, já encontraram um corpo esticado bem aqui, o corpo de Jamil. Na sequência, abriram esta porta e viram mais 2 corpos em cima de colchonetes que estavam no chão.
José Pereira e Rafael. Não encontraram naquele momento um quarto corpo, o de Fernando, que também participava na obra com os amigos. E perceberam algo suspeito nessa história. Viram que bem naquele canto existia um colchonete, justamente onde dormia Fernando. Estava limpo, sem vestígios de violência. A polícia conseguiu apreender uma faca que foi usada no crime. E Fernando, a partir daquele momento, virou o principal suspeito dos assassinatos. Ele era meio distante mesmo. Ficava distante dos outros? Ele não era muito de brincar, ele era muito fechadão. Fechadão mesmo. Eu não tive boa impressão dele. Eu tô até com medo. E a única vez que a senhora viu foi nesse dia, na terça, no caso, antes do dia do crime, e nunca mais. Aí depois eu não vi mais. A história dos pedreiros e do colega misterioso, apelidado de Chefinho, está num raio de apenas 1,5 km. Da rua de onde os assassinatos ocorreram, dá para ver o telhado de onde todos trabalhavam. Os pedreiros estavam aqui, na cidade de Cotia, desde o dia 29 de setembro. Foram contratados por uma empreiteira para fazer uma obra bem aqui, dentro desta escola estadual. Pela fresta do principal portão, dá para ver exatamente onde eles trabalhavam. Uma sala de aula que está em reforma desde o início do mês passado. Sala que continua fechada depois da tragédia. A esposa de Rafael conta que ele estava desempregado e não quis deixar a oportunidade passar. Os dois têm um filho de apenas 3 anos. Ele estava desempregado, apareceu a oportunidade, a gente com criança pequena, ele não quis deixar passar. Aí aceitou o trabalho aqui. Na escola, encontramos apenas a zeladora, que ainda está assustada, e ela não gravou. O caminho era feito por eles a pé, todos os dias. Um trajeto curto que entre a casa alugada e a escola tem um bar. O dono do bar continua muito assustado, mas confirmou que os amigos beberam aqui naquela noite. Saíram deste local por volta de 11h15, 11h20, 3 deles. E que o quarto amigo teria ficado bebendo cerveja pelo menos até a 1h30 da madrugada. A polícia agora acredita que seja Fernando. Jamil, Rafael e José Pereira beberam mais em casa. Estavam com um bom dinheiro e poderiam até não voltar para a obra. O Jamil recebeu um dinheiro, né? Já fazer um acerto para ir embora mesmo. Mas não foi o que aconteceu. Quando a perícia analisou cada cômodo, descobriu que alguém tomou banho depois dos assassinatos. Havia marcas pelo banheiro. Os amigos dividiram o valor do aluguel para ficar pouco tempo na casa discreta, estava bem próxima do trabalho. R$ 600 foram pagos adiantados. Isso porque aquela semana seria a última de trabalho. Existe um detalhe que envolve dinheiro e que chama a atenção. Na noite em que foram vistos vivos pela última vez, estavam com uma grande quantia dentro da casa. Comemoravam o salário. Todos, somados, mais de R$ 5.000. Pode ter sido o motivo do crime. Por telefone, o irmão de Jamil contou que Fernando apareceu em busca de emprego e que todos conheciam o passado criminoso do rapaz. A pessoa que uma vez foi errado, você vai ser errado. O ruim é a pessoa que dá uma de confiança. Como ele é conhecido do bairro, já trabalhou com a mais outra vez, aí sempre procurava tirar foto, fazer Fernando batia na porta e coisa e tal, e nós ajudava, né? Dava força. Só que desde então nunca deu trabalho nenhum. Dessa vez aconteceu isso. As vítimas podem ter sido surpreendidas enquanto dormiam. Não há arrombamentos na casa. E Fernando sumiu. É muita crueldade. Isso daí a gente não faz com ninguém. Com ninguém. Com ninguém mesmo. Sumiu. E o que é pior, nós não temos uma imagem dele para a gente tentar, né, fazer o que eu e você sempre fazemos, que é sair em busca do homem
que está foragido, infelizmente. Mas se chegar, eu mostro. Ah, eu lembro disso aqui. O nosso Celso Russomano, ele foi com essa moça numa marcenaria, porque ela tinha comprado lá, mandado arrumar umas coisas, encomendado os móveis para a cozinha, pagou e o móvel nunca chegou. Eu me lembrei bem disso. Quando o Celso chegou lá, vários clientes, vieram reclamar da mesma coisa. Tava inclusive aquela moça ali do meio, que é a filha do marceneiro que não apareceu. Aí agora o nosso Celso vai nos contar se resolveu ou não resolveu. Põe no Cidade. Marcelo, a Norma nos procurou reclamando do marceneiro Vicente. Nós fomos lá, deu uma confusão. Ela não estava com o gabinete dela reformado conforme prometido pelo marceneiro. E aí a confusão rolou. E essa confusão eu tô vendo com vocês agora. Boa tarde. Tudo bem? Dá licença. Cadê o Vicente? Pera aí. Não, tem que filmar aqui. Nós temos que gravar. Cadê o Vicente? Não está. Você conhece essa senhora? Não. A Norma? Falei com ela a primeira vez, vim aqui depois a vez, ele falou que já estava pronto, que era para entregar. Aí eu falei para ele, ó, o senhor me dá o prazo para entregar, 3 horas eu vou entregar. Já falou com ela alguma vez? Falei com ela, mas ela não tem nada. Eu vou. É com seu pai, mas ela não tem nada. Seu pai, o Vicente? É, o Vicente, ele não está. Você não quer ligar para ele? Eu não tenho como, tô tentando entrar em contato com ele, eu não tenho como. O que está acontecendo? Ela encomendou aqui do seu pai o conserto lá dos móveis dela. E infelizmente isso não aconteceu. Não? Até agora ele está enrolando. E eu falei que eu ia entrar na justiça por causa disso. Porque a gente quer um serviço, né? A gente trabalha e tem o direito de ter as nossas coisinhas direito. Aí vem aqui não sei quantas vezes conversar com ele, o problema dele é... Agora o problema é que ele está sem carro. Diz que não tem como entregar porque está sem carro. Pois não, fala. Eu vou falar para ele dar uma posição para a senhora. Vou pegar o telefone da senhora para entrar em contato. Já tem todos os meus contatos, que eu deixei aí tudo certinho para ele e falei ainda, ó. Fica do lado da casa da dona Valdelice, que ele fez o móvel para ela também, foi a mesma coisa. Ele cobrou, seu pai cobrou dela R$350 para arrumar os móveis dela. Nós estivemos na casa dela e lá está precisando fazer o conserto dos móveis. Se ele não arrumar, eu vou falar para ele devolução do dinheiro. Tá, ele devolve o dinheiro? Devolve. Você tem o Código de Defesa do Consumidor aí? Não. Sabe que precisa ter? Sim, preciso, sei. Sabe, né? Então eu vou mostrar para você. Me dá o Código de Defesa do Consumidor. Deixa eu mostrar para você. Segura aqui, olha. A responsabilidade do seu pai é quando ele não cumpre o que ele prometeu. Olha só o que diz aqui, olha. Fazer afirmação falsa ou enganosa, quando a pessoa afirma alguma coisa e não cumpre, ela se torna uma afirmação falsa ou enganosa. Ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produto ou serviço, pena, detenção de 3 meses a 1 ano. É crime. Não, né? Bem, eu vou pegar... Ele precisa dar uma data de entrega. Ele já fez o material dela? Eu não sei, eu tenho que conversar com meu pai, eu tô tentando ligar pra ele, desde manhãzinha, acho que o celular dele tá descarregado. Ela pode deixar o contato dela, eu entro em contato com ela, eu mesma. Meu nome é Karine. Cada dele, eu passo contato pra ele, eu dou uma posição pra ela, tudo bem? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos dar um prazo de 1 semana pra eles? Pode ser, vamos ver, se ela garantir, né? Porque tem vezes que ela não tá aqui. Tem vezes que fica só um rapazinho aqui, aí eu passo, eu olho, vejo que não tem ninguém, aí nem adianta conversar com ele. Agora vamos... Dizendo que em 1 semana você resolve? Sim, 1 semana resolve. Resolve? Se não... Uma semana a senhora quer o dinheiro? Tudo bem. Se não resolveu em 1 semana, devolve o dinheiro. Tudo bem. Aí ela volta no programa pra dizer que vocês resolveram. Beleza. Certo assim? Certo. Tá bom assim pra você? Tá bom. Provisoriamente tá bom? Tá bom. Depois a gente volta pra mostrar o que aconteceu. Eu espero. E quando nós estávamos saindo, nós encontramos mais uma pessoa aqui reclamando da marcenaria também? Isso, também. O que está acontecendo? Como é a sua graça? Cláudia. O que aconteceu, Cláudia? Fechei negócio com ele dia 11 de abril, que é mês 5, né? Me deu 60 dias para entregar meus 2 ambientes, que é um quarto e uma cozinha. Quanto você pagou para ele? 5.500. R$5.500? Tá. À vista? À vista. E até hoje... Com muito custo, ele conseguiu fazer o quarto das minhas filhas. A minha cozinha até hoje eu tô esperando. Vou conversar com a filha dele, ela tá aqui, né?
Vem cá, por favor. Tem mais uma reclamação aqui, pelo jeito. Hoje eu falei pra ela que eu ia passar uma posição pra senhora, não foi? Peraí, deixa eu só explicar uma coisa, veja. Eu falei no telefone com a senhora, não falei? A senhora não me ligou, eu conversei com a senhora numa boa. A senhora falou, eu falei pra senhora que ia conversar com meu pai e com a minha mãe, não foi? Tem 5 meses, praticamente. Toda semana eu venho aqui. Toda semana eu ligo pro seu pai. Toda semana seu pai me dá uma data. E ele nunca comparece para fazer o meu serviço. Eu não tô aqui reclamando por serviço qualquer. Eu tô aqui porque eu paguei para ele à vista. Se eu tivesse parcelado, eu tivesse esperando, eu não estaria tão preocupada como eu tô. Não é fácil. Não tá nem começado os móveis que faltam. Ele fez o quarto, que ainda dá para me mostrar a situação que ele encontrou o quarto. Achou ruim? Péssimo. Vamos lá ver. Tem umas partes da coisa, tá tudo mal acabado. Eu mostrei pra ele, ele falou que vai consertar. Toda semana tem um... Bom, você tem agora 2 compromissos com a gente, tá? Se não resolver, você é obrigado a tomar as providências na esfera criminal. Eu espero que ele resolva e cumpra a obrigação. Eu conversei com ela. Eu conversei particular dela, foi uma semana. Pode ter certeza, tudo bem? Dela é uma semana e dela eu preciso de um prazo também. Quanto tempo? Então, meu pai que vai conversar com ela, eu vou conversar com meu pai. Eu já não tenho uma posição nenhuma. Eu vou dar uma semana pro teu pai definir as 2 coisas. Quando vai entregar o dela... Eu não tenho mais data. Eu não consigo marcar data nenhuma com seu pai. Só que agora é o seguinte, agora vou eu acompanhar. Porque data... Agora ele vai ter que ter responsabilidade. Porque se ele não tiver responsabilidade, daqui pra delegacia de polícia. Porque aí tem 2 crimes, né? O de afirmação falsa e enganosa e prática de estelionato. Porque alguém que recebe dinheiro e não entrega o que prometeu, tá praticando estelionato também. Eu entrei no Procon pelo site, fiz a denúncia. E aí, pelo Procon, ele me deu uma data e de me entregar, ele não me entregou. Não cumpriu? Não cumpriu, Nem com o órgão de defesa do consumidor te defendendo, ele cumpriu. Eu reenviei de volta pro Procon, que eu tinha uma data, para falar se foi resolvido ou não. Como não foi resolvido dentro da data, eu enviei para ele e até hoje. Fala pro teu pai que tem que resolver, tá bom? Na melhor das boas intenções, vamos resolver. Agora, se não resolver, eu vou ter que tomar providência. Ok. Tá bom? Tá bom assim, provisoriamente? Eu vou te acompanhar até o final. Agora, tanto você quanto a Norma estão sob a responsabilidade da Patrulha do Consumidor de resolver o problema. Tá bom. E aí depois a gente volta para mostrar que resolveu. É assim, E de que ele consertou os defeitos que a gente está vendo. E nós estávamos saindo, Marcelo, e mais uma pessoa fazendo denúncia. Quem é que tá fazendo denúncia? Não é meu, é que assim, minha sogra fez um armário com ele, demorou pra entregar. Quando ele entregou todo torto. Você vai lá na casa dela filmar. Tá tudo torto? Desalinhado, faltando as partes, tudo feio. Uma forma que ele usou um jeito, outra ele usou outra. Tá tudo torto. Além das outras, tem mais uma. Tem. Como é seu nome? Mariana. Mariana, vem cá, Mariana. Olha aí, se eu ficar aqui meia hora teu pai, eu não sei o que vai acontecer com ele. Porque mais uma reclamação... Eu não conheço essa senhora. Não. Sabe, a Rosa é da igreja até, da mesma que sua mãe vai, seu pai. Ela fez a cozinha. Tá, vai lá ver o estado que tá. Ele não entregou direito, ficou tudo torto, faltando partes. Onde abre, tem as proteções, ele não colocou. Você até se machuca se você encosta ou desfia a roupa. Tá? Você quer o conserto? Você quer a sua... Certo, ou não sei, tem que conversar como foi com a minha sogra e minha cunhada, ver ou se ele devolve o dinheiro, porque é o serviço que ele fez ali. Não dá. Não dá. Bom, 3. Mas você anota mais um e vai dar retorno pra gente. Nós vamos manter contato com você pra resolver esses problemas. Se não resolver, vai ficar ruim. E se eu ficar meia hora aqui, tô vendo que o negócio vai engrossar mais ainda. Você nunca acha. Não, mas agora, olha, tem a responsabilidade... A filha dele, que diz que é secretária dele, está se responsabilizando de dar retorno pra gente. Se isso não acontecer, nós vamos ter que voltar aqui de outra forma. Aí é caso de polícia. Porque se você escolhe uma fórmica, ele põe uma fórmica de uma lisa, outra ele põe áspera, ficou tudo torto. E usou fórmicas diferentes, tem que ser uma fórmica só, se você escolhe um modelo, não é? Não, ele mandou uma parte com uma fórmica, parece que usou o resto das outras coisas para ficar fazendo o armário. Ele pagou pelo serviço, ela pagou. 3 reclamações, nós vamos acompanhar as 3 provisoriamente, com a promessa, né,
de que a marcenaria vai cumprir a sua obrigação. Pera aí, Marcelo, não vai não. Tem mais uma reclamação, a 4ª reclamação. Pode falar, como é seu nome? Meu nome é Conceição. Eu vim aqui para ele arrumar um armário meu, que tá novo o armário, mas as gavetas quebrou. Ele me pediu R$50 adiantado para ele comprar as peças para arrumar o meu armário. Meu armário tá quebrado até hoje. Se você quiser ir ver, pode ir. Você já veio falar com a filha dele aqui? Já vim falar aqui com ele, eu já vim aqui, reclamei com ele, ele falou que não pode fazer nada. Bom, ele pode fazer. Eu tô vendo que teu pai é enrolado até o pescoço, né? Então, tem casos aqui que eu não tava sabendo. Eu vou pegar o endereço dela, o único caso que eu sei mesmo foi dessa aqui. Porque eu conversei com ela, entendeu? 4 reclamações. Se eu ficar aqui o dia inteiro, eu não sei o que vai acontecer com seu pai. Eu vou ter que levar ele pra delegacia. Não, tudo bem. Eu vou conversar com ele agora. Fala pra ele tomar juízo, né? Não, tudo bem. Eu vou falar com ele, tá bom? Pois é, Marcelo. Cada vez que a gente encerrava a reportagem, aparecia uma nova denúncia. E eu quero saber o que aconteceu. Ele foi lá? Foi lá, graças a Deus foi lá. Foi resolvido. Montou o gabinete? Essas imagens que nós estamos vendo aí? Foi resolvido. Tá satisfeita? Graças a Deus, tô. Quanto tempo você ficou com aquele problema lá? 3 meses. 3 meses tentando a solução do problema e nada de ele ir. Quantas vezes você foi lá pedir pra ele ir até a tua casa resolver? Quando eu encontrava com ele, foi umas 3, 4 vezes. E o resto que eu passava, eu tava fechado, ele não tava. Bom, mas não foi só o caso dela. Nós tivemos a Maria do Rosário, a Cláudia Conceição. A Maria do Rosário quer falar com a gente, ela tá na casa dela. Maria do Rosário, quem tá lá é a Thalita? Thalita, o que aconteceu? Oi, meu nome é Thalita, sou filha da Maria do Rosário, que havia contratado o serviço do Vicente para fazer os nossos armários aqui da cozinha. Como ele havia deixado umas pendências e estava demorando muito para arrumar, a gente aproveitou que o Celso veio aqui gravar uma matéria sobre as pessoas que estavam também insatisfeitas com o serviço dele e reclamamos também. Logo no dia seguinte, o Vicente veio e solucionou todas essas pendências. Muito obrigada, patrulha. Se não fosse a ajuda de vocês, nós não tínhamos conseguido consertar esses armários. Muito obrigada de coração. Bom, você vai perguntar pra gente, tá resolvido o problema? Não tá ainda. Falta a Cláudia e a Conceição. E se não resolver o problema da Cláudia e da Conceição, eu vou voltar lá. Aí eu volto com elas, né? Porque o teu já tá resolvido. Eu vou voltar com elas. Então, pra mim não está encerrada a reportagem. Para as pessoas que já tiveram o caso resolvido, o Vicente cumpriu a obrigação. Então, para eles está bom para ambas as partes. Agora, para Cláudia e para Conceição ainda não. Então, ainda não estando bom para ambas as partes, Celso Russomano para o Cidade Alerta. É com você, Marcelo. Valeu, Celso Russomano, já resolveu 2, ficou em 2. Tô doido para conhecer. Você sabe o que eu tô querendo? É ver a volta do Celso no local. Para dizer pro cara, ó, você consertou, parabéns. Pra também agradecer, né? Para mostrar e dizer, vê se aprende para não fazer de novo. Que na próxima eu chamo a polícia, é claro. Pensa no seguinte, esse crime é impressionante. Deixa eu dizer uma coisa. Você imagina você aproveitar, né? Você vai aproveitar agora como foi esse feriado. Aí você vai aproveitar o feriado e acontece o seguinte, você pega a sua família e leva para a sua chácara. O condomínio que eu estou falando tem 10 casas e naquele dia 5 estão ocupadas. Mostra o condomínio para mim, por favor. Repare, essa é a casa. Nessa casa aí é uma das 5. O vendedor Marcos tinha reunido a família, ele, esposa, 2 filhas, o irmão com a cunhada, né? E a mãe, todos foram para ir para essa casa no condomínio Imairiporã, aqui na Grande São Paulo. Pouco antes, o que acontece? Vê se não é caso pensado. Do lado de fora tem uma bomba. E, de repente, a bomba começa a pegar fogo. O homem o responsável pelo condomínio, o caseiro, vê o fogo e corre, abre o portão do condomínio de 10 casas, 5 ocupadas, para ver o que houve. Quando ele entra, né, quando ele entra lá, sai, na verdade, para ver a bomba, o que ocorre? Está ali,
né? Tá ali, brum, 4 caras chegam. Esses caras já tinham acabado de assaltar outras casas, né? Pumba, resumo. Mas no condomínio em si, eles entram no condomínio. A primeira casa que eles vão bater é a do caseiro, que não tinha nada, pouquinha coisa. E eles foram de casa em casa, até que chegaram na do Marcos. Há 2 versões, mas a que parece a mais certa é que os caras disseram: não levanta o rosto para não olhar para nossa cara. Ele pode ter tido uma reação e olhado e atirou. A outra, que essa é, para mim, a mais certa, é que ele foi defender uma das filhas com medo dos caras. E o sujeito deu um tiro no rosto dele e o matou. Exatamente isso. Eu queria ter mostrado a chácara, porque eu conheço bem aquela região aqui em Mariporã, dá mais ou menos 1h30 aqui da Record, né? Como se você fosse pegar no sentido São Paulo, Belo Horizonte para Fernão Dias. Resumo. Foram lá e o cara deu um tiro no rosto dele. Os bandidos fugiram levando o caseiro. No que levaram o caseiro, lá na frente, o pneu do carro, que os bandidos estavam, um carro roubado, arrebentou. Eles pularam do carro, largaram o caseiro, foram para uma família, estava com carro, eles renderam a família. Olha a sorte, o homem que estava dirigindo esse outro carro que eles roubaram, um ex-PM aposentado. E não deu nem tempo, eles fugiram com outro carro. Põe no Cidade. Esse é o homem morto pelos assaltantes, pai de 2 adolescentes de 17 e 16 anos, casado, representante de uma marca de tintas. Passava fins de semana e feriados nesse lugar, considerado pela família como um paraíso escondido na Grande São Paulo. Um paraíso agora manchado pela violência. No condomínio existem 10 casas de veraneio. A maioria pertence a uma mesma família, a do Marcos Correia Leite de Moraes, de 51 anos. Assassinado durante a ação violenta dos criminosos. Foi um inferno. Eu nunca tinha presenciado um inferno desse. A mulher, que prefere não ser identificada, é cunhada do Marcos. Ela estava na casa dele com o marido na hora do assalto. Conseguiu se esconder na lavanderia da casa. Está em choque. A gente não escutava nada, o que ocorria dentro da casa. Ele pegou, pôs a mão na cabeça e falou: vocês vão ter que ser fortes. Falei: por quê? Ele falou: o Marcos morreu. Ele viu o meu cunhado morto. As famílias estavam nas casas quando foram surpreendidas pelos assaltantes. Não foi pela entrada principal do condomínio que os criminosos apareceram. Eles bolaram um plano para chamar a atenção do zelador. Colocaram fogo aqui atrás dessa mata. Quando o zelador foi até lá ver o que tinha acontecido junto com o morador, os dois foram rendidos pelos 4 criminosos armados. De lá vieram para cá para começar o arrastão aqui no condomínio. Começaram por essa casa aqui, a primeira residência invadida. Daqui partiram direto para a segunda, essa outra aqui em frente, onde cerca de 20 pessoas foram rendidas dentro de um único banheiro sob a escolta de um criminoso armado. A terceira casa invadida foi essa azul, onde os bandidos também fizeram um verdadeiro arrastão. A quarta foi essa aqui em frente, essa casa vermelha. E por fim, a última casa invadida, aquela vermelha do representante comercial. Depois que o Marcos foi morto, os criminosos roubaram o carro de uma moradora e fugiram, os 4, levando o zelador no porta-malas. Fugiram por essa estrada. Um vizinho de outro condomínio viu a movimentação estranha e chamou a polícia. Quando as viaturas chegaram, os bandidos já tinham fugido. Foram 5 casas assaltadas em menos de meia hora. Na casa do Marcos estava o irmão dele, que também prefere não se identificar, mas mostra as marcas que o assassino deixou em seu rosto.
Todas as vezes que eu tentava me mexer e olhar o que estava acontecendo, ele acabava me intimidando, dizendo que ia atirar. Ele estava dentro da casa, rendido, quando houve o disparo que matou Marcos. Eu estava a 1,5 metro, né, de distância. Eu não vi, mas ouvi muito bem. O Marcos foi atingido exatamente aqui na porta da casa dele. Ele estava encostado nessa parede, assustado com toda a confusão dentro do condomínio, quando um dos criminosos armado fez o disparo a queima-roupa. Depois do tiro, ele ainda entrou aqui na casa e deu ordem para as outras pessoas para que colocassem à vista celulares, relógios, joias, bolsas, dinheiro. Enquanto as pessoas faziam isso, ele fez uma limpa aqui na casa. Andou praticamente em todos os cômodos. E a grande preocupação da família era com as 2 filhas adolescentes do Marcos, que dormiam em um dos quartos. Essa era a maior preocupação. Depois de tudo isso, esse criminoso voltou para cá e viu o irmão do Marcos tentando socorrê-lo, tentando ajudá-lo nos braços. Esse criminoso agrediu o irmão do Marcos mais uma vez, não permitiu que o socorresse e voltou aqui para a porta, viu que o Marcos continuava aqui e depois disso foi embora com os outros integrantes da quadrilha. Após o crime, os bandidos liberaram o zelador e abandonaram o carro porque um dos pneus furou. Roubaram outro veículo na estrada e foram embora. A família desconfia que tem gente conhecida envolvida no caso. Por ter uma pessoa encapuzada entre 3 que estão com o rosto à mostra e aquela pessoa encapuzada, isso, na minha opinião, significa que é alguém que já veio aqui. O terror que os bandidos causaram deixou as vítimas revoltadas. Eu tô aqui porque eu precisava desabafar e falar a minha indignação, a minha raiva. O Brasil está insuportável para se morar, a gente não tem lei. E eu vou direto com o nosso Bruno Peruca, que ele está na delegacia e nesse momento a polícia já tem os suspeitos da morte do homem, do vendedor Marcos, que estava com a família. Diga lá, Bruno. Marcelo, muito boa noite. Olha, a polícia prendeu agora há pouco um suspeito, né? Ele ainda não foi divulgado, não foi mostrado para a imprensa porque ele está prestando depoimento nesse momento. A polícia acredita que 4 homens entraram neste condomínio. Um já está preso, outros 2 já foram reconhecidos por foto, né, pelas vítimas e são considerados os mais perigosos, os mais agressivos. E o 4º integrante desta quadrilha ainda não foi identificado pela polícia. A polícia não descarta, a polícia acredita sim, Marcelo, que eles tiveram informações privilegiadas. Deixa eu te dizer uma coisa, Bruno. A polícia já sabe exatamente por que o rapaz, o Marcos, morreu, se foi porque olhou para o bandido ou se foi realmente por ter tentado defender as filhas. Exatamente isso, viu, Marcelo? A informação que a polícia recebeu, até mesmo dos familiares, de que o Marcos tentou pegar uma filha, né? Porque foi assim, os criminosos tentaram pegar a filha dele e ele, né, como pai, foi tentar defender a filha, foi tentar tirar a filha dos braços dos bandidos e foi nesse momento, por conta desta reação de pai, ele acabou sendo baleado, acabou sendo atingido, Marcelo. Ok, legal, Bruno. Já já eu vou voltar com você, porque a qualquer momento nós podemos ter, então, as imagens do primeiro preso, deixa aqui sempre a imagem da reportagem, por favor, do primeiro preso da morte do vendedor Marcos e um assalto em 10 casas. Eles fizeram um arrastão em 5 casas e um acabou de ser preso. Plum! Pensa no homem. Ele é conhecido como o maníaco da peruca. Vai vendo. Ele vai e ataca cada hora, ele usa um disfarce. Um disfarce aqui no litoral de Santos. E nesse meio caminho, ele já matou 2 pessoas, feriu outras 3, todas ligadas a uma rede de clínicas, uma rede de clínicas dentárias. Resumo, ele vai sempre no mesmo lugar. Inclusive, o que foi?
Me dá, me abre. Abre aí você vai vendo o preso. Você vai vendo o preso nesse momento, o homem acusado de ter matado. Você vai vendo com imagens exclusivas. Você vai vendo com imagens exclusivas. Bruno Peruca. De novo. Mas você não estava, então, porque você é Vai lá, Bruno. Você vai vendo as imagens. Você não estava envolvido? Não estou envolvido. Por que você está preso aqui, então? Eu não sei, foi enganado. Quantos anos você tem? Eu tenho 20 anos. Ele diz que não tem nada a ver com assassinato e a polícia assegura que esse é o assassino que você vê aqui. Põe de novo com imagens exclusivas. Você vai vendo. Aí você vai vendo a imagem do homem apontado como um dos 4 assassinos do vendedor Marcos aqui em Mariporã, na Grande São Paulo. Eu tinha dito, o Bruno Peruca já vai mostrar e o Bruno tá correndo para outro canto porque tem mais um. Você vai vendo as imagens nesse momento. Cadê o Bruno, hein? Você vai vendo, eu já posso falar com o Bruno? Bruno Peruca, fala aí. Oi, Marcelo. Oi o quê, Bruno? Conta a história. O homem tá preso aí, na tua frente. Olha, viu, Marcelo, preso, né? O que acontece? Ele disse para a polícia que não tem nada a ver com a história, mas a polícia não acredita nessa versão, até mesmo porque ele foi reconhecido, né, por algumas vítimas já agora há pouco na delegacia. Ele não quer contribuir com a polícia, com as investigações, mas ele entra agora numa segunda sala. O delegado vai continuar interrogando com o objetivo de que ele possa contar para a polícia, nesse momento, o paradeiro dos outros integrantes desta quadrilha que agiram neste condomínio, viu, Marcelo? Ok, você vai vendo, corta para mim. Já nós vamos ter a imagem, porque a polícia já está em cima de outro, como eu falava, um maníaco da peruca. Ele só ataca a mesma rede de clínica dentária, a mesma rede de clínica dentária, ele ataca. Já matou 2 pessoas, feriu 3. Põe as imagens para mim, por favor. Você vai vendo, cada hora ele aí à direita, nesse círculo, cada hora ele tem uma peruca, ele usa peruca loura, ele usa peruca cada instante aí, ó. Aí já tá com outra peruca, põe no Cidade. Um assassino em série e muitas perguntas sem respostas. Será que ele mata por vingança? Por causa de uma dívida financeira? Ou seriam crimes passionais? Em vários ataques, o assassino já matou 2 pessoas e feriu outras 3. A maioria delas de uma mesma família. Vídeos mais recentes podem ajudar a resolver o mistério. A polícia divulgou novas imagens do homem que seria o atirador. Um criminoso cheio de disfarces. Ele é careca, mas já agiu com uma peruca loira e outra no estilo Black Power. Caminha de um jeito diferente. Para a polícia, parece bem acima do peso. Os braços não fecham muito, como se tivesse a parte do tórax um pouco avantajada. E o andar dele é um pouco característico, que ele anda com as pernas abertas. Testemunhas que viram o matador de perto não acreditam nessa aparente obesidade. Ela seria resultado de um enchimento usado embaixo da roupa, no abdômen e nos ombros. Tudo para dificultar a identificação. Até agora, os disfarces deram certo. Desde o primeiro ataque há 9 meses, esse misterioso assassino não foi preso nem identificado. Continua a espalhar terror no balneário de Santos, litoral paulista. Todas as vítimas do atirador até agora têm alguma relação com uma rede de clínicas dentárias. São 4 unidades. Ela foi fundada há mais de 20 anos por um empresário que veio da Bahia para o litoral de São Paulo ainda criança. Ele foi a primeira vítima do atirador.
Repare nas imagens da câmera de monitoramento. Às 22h59, o matador chega à rua da clínica e fica à espera da vítima. Ele é careca, usa bermuda e camiseta e senta na soleira de uma loja. Às 23h16, o homem parece ansioso. Se levanta, caminha até a rua, olha em direção à clínica e volta cabisbaixo. No meio do caminho, decide retornar ao meio da rua para novamente checar se a vítima já está saindo da empresa. O atirador parece pensativo. Volta à soleira da loja e senta à espera do momento certo para atacar. Meia-noite e 13 minutos. O dono da empresa, Agilson Corrêa de Carvalho, de 54 anos, deixa a clínica acompanhado de um sobrinho. Os dois conversam e parecem tranquilos. Passam pelo matador e não desconfiam de nada. Logo depois, o assassino sai de trás de uma coluna e segue a vítima. 2 tiros atingem o empresário. O assassino esperou 1h15 até o momento do ataque. As câmeras não mostram, mas o sobrinho de Agilson conta que saiu correndo e não foi ferido. O matador atravessa a rua rapidamente e foge. Este outro homem, que caminha na calçada, para quando vê o corpo de Agilson no chão. Depois da morte de Agilson, os irmãos dele e o sobrinho se uniram para tomar conta do negócio. Quem passou a comandar as clínicas foi uma irmã mais velha, Aldaci. Ela se tornou o segundo alvo do atirador. Noite de 15 de julho, mais de 6 meses depois do primeiro crime, o caso continuava um mistério. São 20h44. Acaba o expediente e Aldaci Corrêa de Carvalho, de 56 anos, deixa a empresa na companhia de um irmão e um sobrinho. Arnaldo, o irmão, baixa a porta e tranca os 2 lados com chave. Arnaldo entrega a chave a Aldaci e os 3 caminham pela calçada. Um comerciante também começa a fechar sua loja. Neste momento, o matador surge apressado pela rua. Dessa vez, ele usa uma peruca estilo Black Power, camiseta branca, calça preta e tênis. O homem caminha em direção às vítimas e elas não percebem que estão sendo seguidas. Assim que chega bem perto, o assassino dispara primeiro contra Arnaldo, na sequência contra o sobrinho e Aldaci. O atirador cruza a rua correndo e desaparece. Aldaci foi baleada na cabeça e morreu na hora. Arnaldo, o irmão, também foi ferido na cabeça. Está inconsciente em um hospital até hoje. O sobrinho foi ferido só de raspão no nariz e prefere não se identificar. Ele diz que ainda correu atrás do criminoso, mas não conseguiu alcançá-lo. Todos os parentes que trabalhavam nas clínicas deixaram o serviço. Só os funcionários passaram a cuidar de tudo. A família esperava que os ataques parassem. Mas 2 meses depois veio mais um ato cruel de violência, desta vez contra uma funcionária desta unidade da rede, que fica numa área nobre de Santos. 23 de setembro. Desta vez, o matador agiu em plena luz do dia. A vítima é Sônia Cristina Matos, de 40 anos, uma esterilizadora da clínica dentária. Segundo a polícia, Sônia foi baleada 5 vezes quando chegava para trabalhar às 8h30 da manhã. A funcionária teve perfurações nos 2 pulmões e ferimentos graves no braço. Ela foi socorrida pelo SAMU. Poucos minutos depois de tentar matar a funcionária da clínica, o assassino foi flagrado pelas câmeras de monitoramento. A apenas 2 quadras do local do crime, ele corre.
mais à frente diminui a velocidade para não chamar atenção. Parece se certificar de que a arma continua com ele. Outras câmeras do bairro também mostram a fuga tranquila. O homem passa despercebido por pedestres. Pela terceira vez, o criminoso conseguiu escapar. Testemunhas que trabalham na rua da clínica afirmam que viram o assassino parado no local 2 dias antes do terceiro ataque. Estava aqui ontem, com a mesma roupa, com a peruca, o óculos. Acho que ele já estava aguardando, só que acho que ela não veio. Quando ela não veio trabalhar, ele pegou, ficou até umas 10h30 e desistiu, aí foi embora. Uma delas desconfiou do homem e chegou a fotografá-lo de bermuda, camiseta e peruca loira. Entre os sobreviventes dos ataques, Arnaldo e Sônia são os 2 que continuam internados. No hospital, eles têm escolta de policiais, que se revezam 24 horas por dia. A funcionária da clínica passou por uma cirurgia no braço e já deixou a UTI. Desde o último crime, as 4 unidades da clínica não funcionaram mais. A família Corrêa Carvalho agora está escondida, com medo de novos ataques. A investigação não descobriu ainda o motivo das mortes e nem a identidade do matador em série, mas já sabe que se trata de uma pessoa com conhecimento de tiro. Ele teria efetuado disparos andando e depois fez a posição, agachou, porque a vítima põe a mão na cabeça, grita pedindo pelo amor de Deus para não ser morta, ela teria se abaixado, ele acertou todos os disparos. Parte dos disparos ele fez em movimento, andando. Então, uma pessoa que tem noção de arma. A primeira hipótese para explicar a morte do dono da clínica era de crime passional. Segundo a polícia, a Gilson tinha um relacionamento extraconjugal. Mas quando os irmãos dele também foram atacados, surgiu uma nova informação. A clínica tem dívidas. No depoimento de um parente, ele relata que antes de morrer, a irmã do dono, Aldaci, foi procurada por um advogado que jogou cheque sobre a mesa de forma agressiva e que o valor cobrado era de aproximadamente R$900 mil. O advogado representava este empresário, um senhor de 85 anos. Seu Nelson disse que vendeu um imóvel para Gilson por R$900 mil e praticamente não recebeu. Pagou pouco. Pagou pouco. O senhor chegou a pagava cobrar R$1.000 por mês. R$1.000 por mês. Eu, como não precisava do dinheiro, acabei deixando. Não devia deixar, né? E o senhor passou a escritura para o nome dele? Passei. Seu Nelson não é investigado pelos crimes. Ele nem prestou depoimento à polícia. Diz que até já desistiu do dinheiro, mas que não era o único credor de Agilson. Eu acredito que foi em razão da morte dele, foi porque ele estava devendo para muita gente. E aconteceu o que aconteceu. A polícia acha pouco provável que as dívidas sejam o motivo para as mortes, até porque uma funcionária da clínica também foi atacada. Entre as possibilidades para os ataques, a polícia também considera a hipótese de o assassino ser um cliente insatisfeito. Existe a linha de alguém que foi mal atendido na clínica. Então, algo vincula ao autor a querer fazer o mal à empresa, me parece. É o nome da empresa, que é uma rede aí que já está abrindo franquias, está se expandindo bastante. Até agora, nenhuma conclusão. A polícia promete continuar a caçada ao matador da praia e acredita que a nitidez das imagens divulgadas nesta semana pode colaborar para a identificação do homem. E aí, ó, você vê, tá mais ou menos fácil, né? Até porque nessa região aí a polícia tem câmera para tentar localizar se ele chegou de carro, se não chegou de carro, enfim, tentar saber a ponta de onde ele vem. Mas, quer dizer,
deixa eu falar aqui uma coisa para também não cometer, né, uma maldade. Tá fácil porque eu tô aqui no estúdio, né? Porque na rua o assunto é outro. Mas com essa montoeira de câmera de segurança que tem hoje, a chave é saber também de que ponto ele vem e se ele sai de um carro ou se sai de um ônibus, coisa que eu vale. Essa é a chave até encontrar. Fora todo o levantamento em torno, né, de quem essa clínica já prejudicou ou não prejudicou e também funcionários que possam ter sido demitidos. É uma soma complicada, porque quando bota na mesa começam a aparecer muitos suspeitos e a polícia tem que então ir tirando em a um, proc.